Boa noite, professor. Meu nome é Victor e eu vou falar sobre as circunstâncias judiciais. E como já deve ter sido citado e vai ser citado posteriormente, o nosso sistema brasileiro ele é o sistema trifásico, ou seja, ele é dividido em três fases. Isso para aplicação da pena, né? No caso, o juiz vai fixar a pena base. A pena base vai ser muito importante no processo das atenuantes e agravantes, que eu vou explicar mais à frente. A apuração das circunstâncias, que são os atenuantes e agravantes, e a causa de cumulação ou diminuição de pena, entendeu? Então essas três são divididas no sistema trifásico. E as circunstâncias judiciais, ou como podem ser chamadas de inominadas, elas vão levar em consideração a característica do crime, que vai servir para o juiz, no caso concreto, definir em qual situação esse réu vai ser julgado. E essas circunstâncias denominadas, os judiciais, elas vão servir também no sentido se tiver em detrimento do réu. Não sei se é isso que fala, mas benefício do réu. E essas circunstâncias judiciais denominadas, elas são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o motivo do crime, as circunstâncias do crime, a consequência e o comportamento da vítima. Todas essas características são levadas em consideração na hora da aplicação da pena, que são as circunstâncias nominadas, e vão ser explicadas mais à frente uma por uma. E com isso também vem as agravantes e atenuantes. Como diz o nome, as circunstâncias atenuantes vêm de atenuar, ou seja, diminuir, reduzir. Elas estão presentes lá no Código 65 do Código Penal. E lá tem várias características das circunstâncias atenuantes. E lá tem exemplo quando o réu for menor de 21 anos, quando ele cometeu o crime ou delito, conhecido como atenuante de menoridade. Ou seja, um réu, um jovem comete crime lá nos seus 18 anos. Nos seus 18 anos, ele é menor de 21 anos. Ele já tem 18 anos, já pode ser preso pela lei. Mas o crime dele a pena dele vai sofrer uma redução, uma atenuada pelo fato de ser menor de 21 anos ter uma pena mais branda. Ou alegar desconhecimento da lei, ou seja, uma pessoa leiga, ela pratica um crime e ela não tem conhecimento que aquilo é crime. Então ela não vai ser, a pena dela não vai ser tão grave, ela vai ser diminuída na hora da aplicação. E também tem um exemplo muito comum que é atenuante de confissão. É uma atenuante que é muito usada, porque o senhor até mesmo explicou na aula que às vezes se eu falar se eu falo para a pessoa que o senhor está julgando, para o réu, que se ele confessar é melhor. Você não fala que isso é obrigado, mas se ele confessar é melhor, porque a pena dele vai diminuir, ele vai estar facilitando. Então, as atenuantes de confissão também é uma forma de abrandar a pena. E tudo isso vai estar no Código Penal. E também tem o artigo 66 do Código Penal que fala das circunstâncias genéricas da atenuantes e atenuantes mas inominadas, que são situações que não são definidas em lei. E vão ser situações que o juiz vai ter que não vai estar na lei, mas por entendimento dele, do caso concreto, ele vai poder atenuar a pena. E além das atenuantes, também existem as agravantes. E no direito penal brasileiro, elas estão no artigo 61 e 62 do CP. E agravantes, como já diz o nome, serve para agravar a pena, para deixar a pena mais grave. E, então tem várias características que possui para ser combinada a pena agravante. E como eu disse anteriormente, isso tudo, as atenuantes e agravantes, elas vão ser fixadas de acordo com a pena base. Ou seja, o furto, exemplo, que é um crime de 1 a 4 anos. Se a pena base que o juiz determinar para um cara que furtou, exemplo, for 2 anos, e ele tiver uma agravante nesse furto, essa agravante vai ser em cima desses 2 anos. Mas se o juiz já determinar na aplicação de pena a pena máxima, que no caso seria 4 anos, não tem como exceder isso, não tem como agravar a pena máxima do furto. Ou seja, as agravantes servem só quando a pena base, que foi determinada pelo juiz, ela não excede a pena máxima do crime. E um exemplo é o réu quando ele é reincidente, motivo de crime fútil ou torpe, embriaguez no momento do ato, casual ocultação do crime, pegos de meio cruel, tudo isso são agravantes da pena. E então, basicamente é isso. Os atenuantes e agravantes são características, como eu posso dizer, são meios que o juiz encontra para diminuir ou aumentar
a pena do réu. E elas vão ser importantes na hora da aplicação. Então tem que sempre se lembrar, na hora da aplicação da pena, os atenuantes e agravantes vão ser considerados e levados em consideração a partir da pena base. E muito obrigado, professor. Isso que eu queria falar e os meus colegas vão concluir mais à frente. E só para terminar, que eu falei do sistema trifásico, esse é uma fase que vem, né, e logo após de se levar em consideração esse sistema trifásico, que é a fixação da pena, aplicação das circunstâncias, aumento e diminuição, aí logo depois o juiz vai ter que ver a questão do regime aberto e semiaberto que a gente estudou nas aulas anteriores. Então é muito importante, sei que é um assunto muito extenso, mas eu tentei aqui esmiuçar e deixar de uma forma que o senhor possa me entender e compreender. Então, obrigado, professor. Boa noite.